E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que era um menino formoso, escondeu. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com betume e pinche, e pôs o menino nela, e a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância, para saber o que lhe havera feito. E a filha de Faraó desceu para lavar os seus pés no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, e quando ela viu a arca entre os juncos, ouviu sua serva para buscá-la, e tendo aberto, viu um menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus, para que amamente o menino para ti? A filha de Faraó disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. Amém? Se assente adorando a Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao bom Deus. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. É um texto histórico que relata o início da história de Moisés. Moisés representara a lei no Antigo Testamento. Moisés, que também é um tipo, ou por que não dizer, uma tipologia de Cristo Jesus. Porque este mesmo disse: vai nascer um que é semelhante a mim, com ele está a lei, e todo que não der ouvido às suas palavras será extirpado do meio do meu povo. Toda alma, que não der ouvido à sua palavra será extirpada. E isso Moisés falava de Cristo. Então Moisés era uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Porém, no seu nascimento me chama a atenção, por quê? Porque nos dias em que se levanta um faraó que não conheceu a história de José, ele percebe que Israel está crescendo. Então ele intenta planos para parar o crescimento. Ele se incomoda com o crescimento dos filhos de Israel que foram parar no Egito através de José. Então ele tenta de todas as formas parar o crescimento, porque ele pensa: esse povo está crescendo tanto, daqui a pouco eles serão mais do que nós e dominarão sobre nós, então vamos parar o crescimento. Então ele ordena as parteiras Sifrá e Puá que toda criança do sexo masculino que nascesse fosse morta pelas parteiras. Só que a Bíblia diz que as parteiras, temendo a Deus, não mataram nenhum dos meninos. Então Faraó, indignado, chama as parteiras e diz: por que vocês não mataram os meninos? A Bíblia diz que elas dizem assim: as hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega lá, elas já deram à luz aos meninos, por isso nós não os matamos. Como elas preservam os filhos de Israel em vida,
fazendo um bem para o povo de Deus, a Bíblia diz que Deus abençoa essas parteiras, Sifra e Puá. Faraó, mais uma vez incomodado com o crescimento, coloca o povo para trabalhar dobrado, aumenta o sofrimento, pensando eles, se os homens dos filhos de Israel trabalharem bastante no pesado e dobrou a sua carga de trabalho, eles vão chegar em casa, não vão ter tempo para namorar, então não vão fazer menino. Mas eles não sabem que se tem uma coisa que o povo de Deus sabe fazer, é comer comida e fazer menino, porque a gente segue à risca o que Deus mandou: crescer e multiplicai-vos. Um exemplo, eu já tenho 2 em apenas 8 anos de casado. Se você olhar os crentes aí, cada um tem mais 2 ou 3, e assim a gente vai dando crescimento à terra. Mas Faraó, vendo que o povo continua crescendo, ele agora desce a um nível baixo. Ele ordena que seja morta toda criança do sexo masculino de 2 anos para baixo. E acontece então o primeiro infanticídio da história. Agora, por que Faraó faz isso? José não chegou e foi honrado, foi governador do Egito. Os seus pais, os filhos de Israel, entraram no Egito a convite, foram bem recebidos, ganharam espaço lá, se comportaram bem, sempre serviram, trabalharam, não fizeram nada de mal. Porém, se levantou um faraó que não conhecia José, nem a história dos filhos de Israel. E infelizmente, quem não conhece a sua história, não suporta ver o seu crescimento. Quem não conhece a sua história, diz que você chegou agora, caiu de paraquedas, apareceu do nada, mas Deus sabe que você tem história. Aleluia. Não adianta quererem matar quem tem história. Deus vai preservar a quem Ele deu história na terra. Quem acredita nisso, adora Jesus. Aí Faraó tenta de todas as formas, mas não dá certo. Aí a Bíblia diz que vem um casal da tribo de Levi. Pense nos pessoal crente desaforado, era a tribo de Levi. Só eles podiam levar a arca da aliança, só eles podiam atuar no santo ministério. Então os levitas, eles tinham de fato uma intimidade diferenciada com Deus. E vem um casal da tribo de Levi e tem uma criança, e vendo que o menino era formoso, esconde o menino. Esse menino era nada mais nada menos do que Moisés. Ela esconde a criança por 3 meses, e não podendo mais esconder, diz a Bíblia, ela faz uma arca, betuma por fora para não entrar água, e por dentro, aleluia, coloca o menino, aleluias, dentro e põe no rio. Uma coisa me chama a atenção, a Bíblia diz, não podendo mais esconder a criança, ela dá um jeito de pôr ele numa arca e levar ao rio. Porque ela não podia mais esconder? Porque é impossível esconder quem Deus chamou para influenciar, quem Deus chamou para fazer algo pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu rei. Tem gente que fala, o pastor não me dá oportunidade, eu tenho chamada. Se tu tem chamada, não precisa forçar a barra, ninguém vai conseguir te esconder, ninguém vai conseguir te parar. Podem até por um momento de inveja, sei lá, te esconder por algum tempo, mas não é por muito tempo. Chega uma hora, a Bíblia diz que 3 meses se passaram e não dava mais para esconder. Pode esconder uma vez, pode esconder 2, mas da terceira não passa. Deus te faz surgir, Deus te faz aparecer de todo jeito. Lembra de Samuel? Quando Deus o chama, a Bíblia diz que Deus brada, Samuel. Samuel vem até Eli e diz, Eli, tu me chamou? Ele, não te chamei não, torna a deitar. Daqui a pouco Deus, Samuel.
Ele vem, Eli, tu me chamou? Não, não te chamei, torna a deitar. Samuel, pela terceira vez, Eli olhou e disse assim: rapaz, é o Senhor que te chama, jovem. Vai lá e quando você ouvir, você fala, porque o teu servo ouve. Entenda, podem não reconhecer que Deus te chamou a primeira vez, podem não reconhecer que Deus te chamou a segunda vez, mas da terceira não passa. Vão ter que reconhecer que Deus te chamou e ponto final. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para te esconder, porque quando Deus quer lançar alguém no santo ministério, Ele lança, e pode convenção tentar esconder, pode liderança tentar esconder, pode a perseguição tentar esconder, aleluia, esconde uma vez, duas, até a terceira, no máximo, mas daí não esconde mais. Então depois de 3 meses, a Bíblia diz que não dá mais para esconder Moisés. Aí ela pega e coloca o menino no rio Nilo, e o menino vai descendo, a criança vai descendo, e a Bíblia Sagrada diz que a filha de Faraó está com suas servas se banhando na beira do rio, provavelmente, sei lá, pegando um sol, se bronzeando, não sei o que elas estavam fazendo, mas as suas servas passeando ali na beira do rio Nilo, ela percebe de longe uma cesta, e elas pegam a cesta, a ordem da filha de Faraó, e lá tem um menino que a Bíblia diz que ele era formoso, aleluias. Alguns historiadores vão dizer que o menino era tão belo que ninguém conseguia passar os olhos sobre o menino Moisés sem parar para admirar sua beleza. E a filha de Faraó fica encantada com a beleza do menino, mas a Bíblia diz que o menino chorava, aleluias. Ele fica 3 meses escondido e ninguém o descobre. Por quê? Porque provavelmente ele não chorou, e se chorou foi baixinho, a ponto que ninguém ouviu, a ponto que vizinho nenhum ouviu, porque certamente, aleluias, mas os vizinhos eram entre os hebreus. Você vai entender que várias mães perderam suas crianças, e infelizmente tem um negócio que não dá para entender. A pessoa acha que porque ela perdeu o dela, o próximo tem que perder também. Infelizmente as pessoas são assim. Você já viu? Tem pessoa que o casamento, a família dela é destruída, e ela, quando vai conversar com alguém que tem uma família estruturada, fica colocando defeito aonde não tem, fica causando aonde não existe. Por quê? Porque para ela, se ela perdeu, você tem que perder também. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus vai te guardar, Deus vai te livrar, e o nome dele será glorificado na tua vida, na tua família, no teu lar. Quem acredita, adore a Jesus. Só que a Bíblia diz que o menino chorou, foi encontrado chorando. Ele deixou para chorar alto, na hora certa, no momento certo. Existe um momento certo de você clamar, de você chorar. Você vai ver que Agar, ela é mandada embora por Sara, e quando ela vai, a Bíblia diz que ela caminha a distância de um tiro de um arco. Ela coloca o menino e sai de perto da criança para não ver o seu filho morrer. Mas a Bíblia diz que o menino chora, e quando o menino chora, Deus envia o anjo e diz: não temas, Agar. Deus ouviu o choro do menino. Talvez você entrou aqui e esse ano que se passou foi ano de lágrimas, foi ano de choro, foi ano de tristeza, foi ano de dificuldade. Só Deus sabe, e você, as lutas que você enfrentou. Mas eu vim de Brasília, aleluias, para aqui, para Acreúna, para dizer que Deus ouviu o choro de alguém, e a ordem do céu foi dada, o socorro chegou, o livramento chegou, a cura chegou, a libertação do parente chegou, a providência vai entrar. Deus vai tocar onde nós não podemos tocar, Deus vai ir onde nós não podemos ir, mas o milagre vai acontecer. Aleluia!
glória, aleluias. Então chore na hora certa e nos pés do Senhor. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, ou seja, a sua vitória, a glória, a sua colheita. Oh glória, quantas vezes eu não chorei na minha vida, mas hoje, principalmente hoje, eu tenho colhido tantas bênçãos, que quando eu olho para os dias que eu chorei, doeu, irmão. O processo dói, a história dói, mas Deus é fiel. Glória. Eu lembro uma vez eu saí para pregar, isso são uns 10, 12 anos atrás, saí para pregar, e quando eu voltei para casa, eu não tinha mais casa, a gente tinha sido despejado, as coisas da minha mãe tudo no meio da rua. Mas esse ano que se findou, o mês passado, eu pude entrar para dentro da minha casa, porque Deus é fiel. Mas não foi fácil. No dia que Deus permitiu a gente ser despejado, sabe o que eu fiz? Peguei uma bicicleta, fui para o monte e chorei a noite todinha. Aleluias. Mas a gente chora, mas um momento chega a hora de sorrir. Um momento o livramento chega, a providência chega, a vitória chega. As suas lágrimas não têm sido em vão. Você acredita nisso? Aí o que acontece, irmãos? A filha de Faraó vê Moisés, e Miriam não é boba, se aproxima e diz: olha, esse menino é filho de uma das hebreias. E os meninos, segundo alguns históricos culturais, os meninos dos hebreus não conseguiam se amamentar com leite materno das egípcias. Então Miriam aproveita da situação e diz: quer que eu chame uma hebreia para amamentar o menino? Oh glória! Aí a filha de Faraó disse: vá chamá-la. E Miriam corre. Eu imagino a cena, Miriam chegando em casa: mamãe! E com certeza Joquebede botou o menino no rio e foi para casa chorar, pensando ela que ou os guardas de Faraó iam pegar o menino e matá-lo, ou os crocodilos do rio Nilo, que eram leviatãs, e com uma bocada só devorariam o menino com cesta e tudo. Porém leão, baleia, peixe grande ou qualquer outro tipo de animal pode até engolir um profeta de Deus, mas é obrigado a botar para fora. É melhor fazer igual os leões, nem se atrever a comer o profeta de Deus, né? Porque senão ia ter que pôr Daniel para fora. Já o grande peixe engoliu Jonas, teve que pôr para fora, porque em profeta de Deus animal nenhum engole. Urachuri andarás. Só que ela vai chamar, imagina ela chegando: mamãe, mamãe! E Joquebede saindo: o que foi? Moisés morreu? O que foi que aconteceu com meu filho? Meu Deus! Ah não, Moisés não morreu não, Moisés está com fome, bora logo dar de mamar para ele. Mas que conversa é essa? Bora, a filha de Faraó achou e ela mandou chamar uma hebreia: bora antes que chegue outra. Aleluias, vamos logo, aleluia. E a Bíblia diz que ela vem, então ela recebe ordem da filha de Faraó para cuidar do próprio filho e ainda ganha um salário para isso. Olha, Deus agindo na contramão das situações. A ordem era para que toda criança de 2 anos para baixo morra, não é verdade? Moisés tem 3 meses, mas em vez de ele ganhar uma espada, ele vai ganhar uma proteção real, vai ganhar a chance de ser amamentado pela própria mãe, e a mãe ainda vai ganhar um salário. É isso que eu quero que você entenda. Nós não dependemos para ser abençoados do Estado, aleluia, político nem econômico do nosso país ou do mundo. O mundo pode estar em crise, mas a igreja não é sustentada pelo governo político, econômico, social. A igreja ainda é sustentada por Cristo. Está tudo dando errado lá fora e tudo dando certo aqui dentro, aleluia. Se você assistir alguns jornais, você vai
vai ver que pela algumas emissoras de TV, a população mundial não come carne, não vai comer, aleluia, por um bom tempo por causa da crise. Mas se você visitar a casa do crente, tem carne lá. Se você visitar o guarda-roupa do crente, tem roupa boa lá. Se você vê, eu não estou vendo isso que a mídia fala, eu sei que existe, aleluia, casos isolados de pessoas sofrendo pela crise econômica, existe, eu não posso ser irresponsável de dizer que não existe, existe e sempre existiu. Mas olha o estado dos crentes, olha o estado da igreja. Eu tenho visto crente, aleluia, saindo do aluguel, eu tenho visto crente comprando roupa bonita, sapato bonito, eu tenho visto crente sendo abençoado. Por quê? Porque Deus trabalha na contramão da situação ruim para abençoar o seu povo. Então a mãe de Moisés vai amamentar um menino, porque o leite das egípcias não servia. Outra coisa que eu quero dizer, nós podemos, como nós possamos dizer, evoluir, mas não se modernizar demais. Há algumas denominações que estão se modernizando tanto que aquilo que é do Egito já está servindo para alimentá-los. E a gente aprende com Moisés e com os filhos de Israel que aquilo que é do Egito não serve de alimento para a igreja. Músicas mundanas não alimentam o nosso espírito, mas louvores sim. Aleluias. Aquilo que é do Egito não presta para a igreja. Nós não devemos aceitar em nosso meio aquilo que é do Egito, aquilo que o mundo oferece. A igreja e o mundo nunca poderão andar de mãos dadas. Perdoem-me os que são radicais e vão dizer que isso são falácias religiosas, mas eu aprendo com a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para aceitar a ideia que uma boa parte de cantores gospel estão gravando CD e músicas e canções com cantores mundanos. Não dá para aceitar a ideia de que alguns cantores gospel estão cantando músicas mundanas. Há até algumas igrejas que estão cantando músicas mundanas dentro delas. Como nós podemos aceitar isso? Isso é coisa que vem do Egito. O que é do Egito não queremos. Aleluias, nós queremos o que é do céu, porque a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Existe um movimento, aleluias, ativista no Brasil, que eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe que eles já declararam em público que o projeto deles é destruir a família, é acabar com a família. Aleluias. Como é que a igreja vai andar de mãos dadas com algumas pessoas que o projeto delas é destruir a família, sendo que a igreja luta pela família, a igreja defende princípios familiares. Nós não podemos, aleluias, baixar a guarda, nós não podemos baixar a espada. É hora de a igreja se revestir de poder,
calçar os sapatos da preparação do Evangelho, vestir as armaduras de Deus, pegar a espada do Espírito, que é a palavra, e ficar em posição de guerra, em posição de combate. Se depender de mim e da igreja do Senhor Jesus Cristo, as famílias não serão destruídas, porque Deus vai guardar esta geração. Aquilo que é do Egito não serve para nós, não queremos, porque nós temos um Deus que está no céu e cuida de nós, e nós queremos aquilo que vem do alto. Queremos proteção do alto, paz do alto, cura do alto, libertação do alto, aquilo que Deus nos oferece. A igreja, ela não pode se normalizar mundanamente. Nós ainda somos protestantes. Está na hora de a gente protestar contra a destruição familiar. Está na hora de a gente protestar contra o avanço do pecado. Eu vi um especialista em relacionamentos fazer uma declaração que o meu coração doeu demais, só que eu tive que concordar com ele. Ele disse: eu quero dar uma orientação aqui sobre os maiores índices de adultério, de onde as pessoas traem mais. Ele disse: o primeiro lugar onde as pessoas traem mais são em faculdades e ambientes de trabalho. Geram muitos adultérios nesses ambientes. Em segundo, ele falou, em segundo lugar está as academias. As academias são os lugares onde as pessoas traem muito seus cônjuges. Ele falou, e em terceiro, é até difícil de falar, mas acredite, em terceiro lugar, e é o pior, é onde acontece mais traição, é dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos. E eu tive que baixar a cabeça e concordar com ele. Mas me diz uma coisa, até quando nós vamos aceitar esta realidade? Até quando o maior índice de destruição familiar vai ser dentro da igreja? Até quando o índice maior de pecados de adultério vai ser na igreja? Precisamos nos levantar, pegar a espada, tomar posição de cristão. Esses dias o Espírito Santo falou comigo. Chamei minha esposa com lágrimas nos olhos e disse a ela: amor, o Espírito Santo falou comigo. Ela disse: mas Deus fala contigo direto. Eu falei: não, você não está entendendo. Deus até fala comigo bastante, mas desta vez Ele falou diferente. E eu estou com o meu coração aflito, preocupado e ao mesmo tempo aceso, com uma chama dentro de mim. Ela disse: o que é que Deus falou contigo? Eu disse: Deus falou comigo, olha, existe um povo, existe uma igreja que tem olhado para pregadores como tu e como outros que eu tenho levantado, e tem gerado esperança dentro delas, que ainda há pregadores sérios, pastores sérios, homens e mulheres de Deus que exercem um ministério sérias. E o Espírito Santo falou comigo: eles estão acreditando em vocês. Não os decepcione. Se Deus falar contigo isso, não os decepcione. Eu dobrei o joelho, eu falei: Deus, se o Senhor ver que eu vou fraquejar, que eu vou parar, me mata antes, me leva antes. Antes de ontem eu sonhei com um avião caindo, e ontem pela manhã eu peguei um voo. Entrei nesse voo aflito,
com medo, mas eu falei com Deus: Deus, se tiver chegado a minha hora, eu sei que é porque o Senhor está me poupando de alguma coisa pior, mas se o Senhor tem plano comigo ainda na terra, me guarda e me leva ainda adiante, aleluia. E eu estou aqui é porque Deus ainda tem plano comigo na terra, mas eu peço com um caráter de emergência, com muito carinho e necessidade mesmo, orem por mim, orem para Deus me preservar, orem para Deus me guardar, porque nós que estamos em frente de batalha, somos o alvo do inferno. Lembra de Davi? Davi pecou e cometeu um pecado de morte atrás do outro, e Deus permitiu que ele morresse? Não. Por que Deus não deixou Davi morrer? Porque Davi guerreou as guerras do Senhor por muitas vezes na sua vida, mas ele virou alvo do inferno. Por quê? Porque ele fez por diversas vezes que o nome do Senhor fosse glorificado entre todas as nações de sua época. Com certeza algumas pessoas disseram: olha o que Davi fez, Davi tem que morrer. Mas as mesmas pessoas que dizem Davi errou, tem que morrer, são as mesmas pessoas que só estão vivas porque Davi matou o gigante lá atrás, porque Davi guerreou as guerras do Senhor lá atrás. É tipo assim, hoje as pessoas olham para alguém que caiu e querem compartilhar, querem dizer não presta mais, não vale mais nada, mas as mesmas pessoas que querem que esta pessoa que errou morra, são as mesmas pessoas que só não caíram porque ouviram um louvor da pessoa que caiu lá atrás, porque ouviram uma pregação da pessoa que caiu lá atrás. Então se você vê um guerreiro de Deus caído, eu estou falando de guerreiro de Deus, não estou falando de pilantra, nem de pilantra não, eu estou falando de pessoas de Deus, guerreiros de Deus, que viraram alvo do inferno e foram acertados. Mas que Deus me guarde, que Deus guarde a geração que Ele está levantando, que Deus nos proteja e que nós venhamos ser exemplo ainda para a sociedade. O diabo tem preparado os seus ataques contra as nossas crianças através de ativistas nas redes sociais. Cuidado com o que o seu filho assiste. O diabo tem atacado os nossos adolescentes, o diabo tem atacado os casais, as famílias, homens, mulheres. Está na hora de a igreja se posicionar, está na hora de a igreja se levantar. Mas se a gente começar a crescer, vão tentar matar a gente, mas existe um Deus que vai guardar uma geração de Moisés, porque o povo não vai ser escravo do Egito. Deus os libertará e o nome dele será glorificado. Eu sinto a presença de Jesus aqui, aleluia. Levanta a guarda, crente, pega a espada, vamos adiante contra esse povo. Satanás não pode, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Faraó tentou matar Moisés, mas não deu certo. Deus deu um jeito de criar uma proteção mesmo lá no Egito. Moisés cresce numa cultura egípcia. Moisés comete um erro gravíssimo, ele assassina um egípcio. Tem que fugir do Egito, tem que sair dali do Egito. E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele chega, ele encontra 2 dos filhos de Israel brigando, né? Primeiro, ele encontra um egípcio maltratando um dos filhos de Israel. Ele parte para cima do egípcio e o mata. Aí no outro dia ele volta, né? Ele esconde o corpo. No outro dia ele volta. Aí não tem mais, não é um egípcio brigando com um dos filhos de Israel, é um dos filhos de Israel brigando com um dos filhos de Israel, ou seja, irmão brigando contra irmão. E Moisés, sendo um tipo de Cristo, é claramente isso que Cristo viveu. Quando ele veio, estabeleceu uma igreja, e ele encontrou o Egito brigando contra a igreja. E quando ele voltar, infelizmente, ele vai encontrar a igreja brigando contra a igreja, né? Infelizmente. E Moisés foge dali.
sai e vai para o deserto. Lá no deserto ele habita ali na região, nas terras de Midian. Ele se casa e vai ser pastor de ovelhas. Você já reparou que todo mundo que Deus usa muito enfrenta um grande deserto? É verdade. É porque é no deserto que Deus forja o caráter do crente. É no deserto que Deus nos fortalece. Tem pessoa que nem crente estaria hoje se Deus não tivesse mandado ele para o deserto. Rapidinho ele deu um jeito de buscar Deus. Mas o deserto não é o pior lugar. É ruim passar pelo deserto? Não é fácil não. Porém, irmãos, se você ver a geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. E a geração que nasceu no deserto herdou a terra prometida. Então não queira facilidades. Passe o deserto que tem que enfrentar. Mas é no deserto que a Bíblia diz que Jesus venceu o diabo. É no deserto que os filhos de Israel viram água sair da rocha. É no deserto que a coluna de fogo veio de noite e a nuvem de dia. É no deserto que maná caiu do céu. É no deserto que os anjos desceram e serviram a Jesus. Enfrente esse deserto, porque depois do deserto já era. Foi no deserto que João Batista começou o seu ministério. E a Bíblia diz que todos os povos, tribos, línguas, províncias que tinham ali perto vinham ouvi-lo. Então enfrente esse deserto, porque você vai passar dele e vai ser abençoado em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele está ali pastoreando as ovelhas de seu sogro, Reuel ou Jetro, como você quiser chamar. E a Bíblia Sagrada diz que de repente ele vê uma sarça, um fogo no meio da sarça, coisa que era normal. Só que Moisés percebe algo anormal. O que é? Está pegando fogo, mas as folhas da sarça não se consomem, porque o fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Glória! Lembra que Nabucodonosor aqueceu a fornalha 7 vezes mais? Mas quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, o fogo de Deus já estava lá dentro. E a Bíblia diz que a única coisa que foi queimada deles foi as amarras que amarravam as mãos e os pés, porque o fogo de Deus é para isso, é para queimar pecado, é para nos purificar, aleluia, como a brasa purificou os lábios de Isaías, e é para arrancar todas as amarras das nossas mãos e dos nossos pés. Eu já vou liberar uma palavra profética. Tem fogo do céu nessa noite e vai queimar pecado, vai queimar enfermidade, e todas as amarras que estão te amarrando, que estão te prendendo, estão te travando, cairão por terras hoje, serão consumidas pelo fogo, e o nome de Jesus será glorificado. Oh, irmão, estou com vontade de voar aqui. Quem está sentindo a presença de Deus? Aleluia! Oh, glória! Aí Moisés chega perto e ouve um brado. Marcos Paulo: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Oh, glória! Só que Deus tinha já dito isso para Abraão uma vez: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E depois de Moisés, Deus vai dizer também a Josué: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Agora, por que Deus manda eles tirarem a sandália dos pés? Porque numa terra santa se tira o sapato dos pés, descobre os pés, em reverência à santidade de Deus. Só que no céu santo é diferente. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e tinham lá serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés. Me chama a atenção, eles cobriam os pés com 2 asas. Por quê? Porque na terra santa
se descobre os pés em reverência à santidade de Deus, e no céu santo se cobre os pés em reverência à santidade de Deus. A Bíblia diz que com duas eles voavam, e assim eles ficavam acima de Deus, mas com duas eles cobriam o rosto. Por quê? Porque acima de Deus não se pode ver nada, porque Deus é o maior, Deus é grande, é o Todo-Poderoso, e acima dele não há nada. Glória, aleluia. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, eu te enviarei a Faraó, e tu livrarás o povo de Israel. Aleluia, glória. E assim Moisés faz, vai até Faraó diversas vezes, arranca o povo, atravessa o Mar Vermelho, e Moisés, por dar birra com Deus, não herda a terra prometida. Somente Josué e Calebe daquela época herdam, mas ele caminha o povo em direção à terra prometida, por ordem de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Moisés, sendo uma criança, Faraó tentou para matá-lo. Por quê? Porque o diabo é assim, dobra a sua atenção. O diabo vai olhar para você enquanto você está pequeno e vai dizer: vamos matá-lo, porque se ele crescer, vai dar trabalho para nós. Porque você acha que tanta gente desistiu no início da fé? Porque não suportou a luta. Porque o diabo investiu com o inferno inteiro para parar ele, para parar ela. E alguns até conseguiu. Tem gente que tinham grandes chamadas, mas foram atingidos pelo diabo, baixaram a guarda, desistiram da promessa e hoje são obreiros apagados nas igrejas. Você vê, até são crentes, mas vão em culto, volta para culto como se fosse numa missa. Já outros tiveram coragem de encarar, aleluia, todos os ataques e romper, e foram rompendo. Por quê? Porque eles entenderam: se o diabo não conseguir me matar enquanto eu sou pequeno, quando eu crescer, eu acabo com os planos dele. Quais eram os planos do diabo? Acabar com os filhos de Israel no Egito. E quais eram os planos de Deus? Levantar Moisés e livrar, aleluia, os filhos de Israel do Egito. Aleluia. E Moisés cresce, porque o diabo não consegue matá-lo enquanto ele está pequeno. Eu sei que talvez você está sendo atacado, você está sendo bombardeado de todas as áreas, porque o diabo sabe que se sua fraqueza for a família, ele vai atacar a família. Aleluia. Se sua fraqueza for dinheiro, ele vai atacar o dinheiro. Se sua fraqueza for isso, ele vai atacar aonde dói. Mas não baixa a guarda, fica firme. Aleluia. No tempo certo Deus vai te honrar. O negócio é que o inferno está desesperado. Vamos acabar com ele enquanto ele é pequeno, porque se a gente mata ele enquanto ele está pequeno, a gente para ele e o povo fica escravo do Egito. Mas eu vou liberar uma palavra profética: você não vai morrer. Como diz o cantor, você não vai parar, você não vai parar. Aleluia. Deus vai te guardar, vai guardar você, vai guardar sua chamada, vai guardar sua família, vai guardar o seu lar. Aleluia. Te prepara, porque você vai crescer.